A paz do Senhor mais uma vez. Estaremos comentando agora a lição de número 2 de adultos. Estaremos falando sobre avivamento, o assunto do nosso trimestre. E desta feita estaremos falando sobre a número 2, que será o avivamento no Antigo Testamento. Desde já eu quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal e têm dado o seu like. Temos tido, graças a Deus, uma boa visualização. Eu quero continuar pedindo a você que, ao visualizar o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like e ative o sininho para que você possa estar sendo notificado dos vídeos que estamos lançando. Então, nessa lição, que será a lição ministrada no dia 8 de janeiro, nós estaremos falando sobre o avivamento no Antigo Testamento. O nosso textuário diz: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A. A nossa verdade prática: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta de oração e súplica. Então nós vamos estar trabalhando dentro dessa temática, sobre o avivamento que Deus trabalha de acordo com a súplica do seu povo através de orações. E estaremos falando dentro do contexto agora no Velho Testamento. É evidente que o comentarista da lição, ele não trouxe todos os avivamentos da Bíblia, porque não teria espaço para tal. E pegou alguns pontos aleatórios, mas existem outros que podem ser estudados. Então nós estaremos estudando alguns desses avivamentos que aconteceram no passado, no Velho Testamento, melhor dizendo. Nessa lição estaremos estudando sobre como acontecia o avivamento no Antigo Testamento. Qual era o fator que levava à necessidade de um avivamento e como acontecia esse processo. Veremos que começa sempre por um clamor e retorna à palavra de Deus. Nesse inteirinho, Deus levantava alguém para executar a sua obra, liderando o povo e levando à fonte do avivamento, que é Deus. Então sempre o avivamento ele acontece a partir de um clamor, a partir de uma necessidade, de um despertamento, E muitas vezes Deus vai precisar levantar um líder ou algumas pessoas que consiga perceber este problema e comece a clamar a Deus, para que Deus traga um despertamento e um avivamento para a igreja. Então precisa que alguém tenha essa visão, para que isso venha acontecer. Então nós vamos ver como é que acontecia isso no Velho Testamento. Nós estaremos então olhando o panorama do avivamento no Antigo Testamento. É lógico, como já falamos, não quer dizer que será todos os avivamentos, mas alguns pontos para a gente entender como funcionava. Então nós estaremos aqui falando do primeiro avivamento, que é lá no Egito. Após a morte de José no Egito, o novo faraó começou a oprimir o povo, provocando uma crise que levou o povo a clamar por Deus. Essa crise tirou o povo da zona de conforto e os levou, depois de 430 anos, a buscar a face de Deus. Enquanto estava sob o governo de José, não estavam preocupados com o Senhor. Ao clamar a Deus, Deus desce a Moisés e fala com ele na sarça. E aí começa o processo de restauração, avivamento na nação. Por quê? Porque o avivamento ele sempre vai a partir de uma restauração, de um retorno, de um novo começo. Então por isso eu coloquei ali restauração, avivamento. E nós temos aqui uma situação em que o povo de Israel estava no Egito, Todo mundo conhece, os leitores de Bíblias conhecem a história da ida de José para o Egito, se torna governador e ali ele governa o Egito por um período, e o povo de Israel, eles têm uma boa estadia ali, até que José morre, e depois o faraó que sucede ele, isso logo depois de um longo período, ele não reconhece os feitos de José e começa a oprimir o povo. Então o povo começa a clamar por Deus, por causa da escravidão, e aí então Deus ouve o clamor deste povo, e aí ele chama, prepara Moisés, que inclusive esteve no Egito também durante 40 anos, sendo criado pela filha de Faraó,
e Deus o levanta para ser o libertador junto com Arão, né? E a gente tem uma situação em que o povo, enquanto estava tranquilo no Egito, eles não lembraram de clamar a Deus. Então eles estavam uma nação morando no Egito, mas não tinha nenhum compromisso direto com o Senhor, né? Mas a partir deste momento que eles clamam por Deus, Deus então atende e para lá envia Moisés. E aí começa então todo aquele processo que nós já conhecemos da Bíblia, das pragas do Egito, de Deus se apresentando como o Eu Sou, nós já falamos sobre isso em edições anteriores. E aí então começa um despertamento na nação de Israel. Mas é interessante que para que isso acontecesse, precisou acontecer pelo menos duas coisas. Primeiro, o povo oprimido clamar a Deus, lembrar que existe um Deus que era protetor deles e provedor. E segundo, para que isso acontecesse também, precisou que Deus levantasse alguém que liderasse. E Deus sempre vai levantar um líder para trazer um avivamento para o povo, trazer um despertamento. Então, mas o despertamento nasceu lá no Egito, quando eles começaram a se sentir oprimidos por Faraó, né? O avivamento no tempo de Samuel. Então, de lá do Moisés, nós já pulamos para Samuel, né? Porque, como falei, o comentarista ele pegou alguns pontos aleatórios. Nós poderíamos, por exemplo, ter trabalhado os avivamentos no livro de Juízes, onde Deus levanta pelo menos 13 juízes, que acontecia de acordo com que eles clamavam, Deus levantava um juiz e os libertava. Aí eles caíam na idolatria, clamavam de novo, Deus levantava outro juiz e os libertava. Então sempre havia ali os avivamentos, né? Que Deus ia levantando juízes para julgar o povo e libertar dos inimigos. Então o avivamento sempre nasce de um clamor e é importante gravar isso. Sempre vai nascer de um clamor e retorno à palavra, né? Nós já falamos em lições anteriores que avivamento nem sempre quer dizer derramamento do Espírito Santo. Muita gente confunde, acha que derramar o Espírito Santo, falar línguas estranhas, dons espirituais, isso é avivamento, né? Isso faz parte do avivamento de uma igreja avivada, mas a igreja avivada, quando ela recebe isso aí, é porque ela já está avivada. Eu citei isso na igreja primitiva, quando o Pentecoste desce daquela igreja, ali não aconteceu o avivamento quando o fogo desce. Porque eles já eram avivados, estavam orando, buscando a promessa. O avivamento acontece quando 3.000 almas se convertem. Ali Deus avivou vidas que estavam mortas. No caso da igreja, não. A igreja estava muito ativa. Tanto é que Deus batizou ali com o Espírito Santo, né? Então, o avivamento, uma igreja avivada, ela vai ter os dons espirituais. Mas não quer dizer que toda igreja que tem dons espirituais é uma igreja avivada. Porque nós já explicamos isso na primeira lição. Enquanto no tempo de Moisés o povo clama por estar em escravidão e busca um libertador, no tempo de Samuel o problema era os líderes que estavam corrompidos. Então nós temos aqui uma situação complicada. E lá no Egito, o povo clamava por um libertador porque o faraó, que não conhecia Moisés e não respeitava Deus, começou a oprimi-los. Então Deus levanta um líder para libertá-los. Agora, no caso de Samuel, nós já temos um problema, porque a frieza espiritual, o abandono dos princípios da palavra estava diretamente ligado à liderança. O sacerdote Eli, que na época governava o povo, né? E Samuel ainda era um menino que estava começando a se despontar para o ministério profético, muito jovem. Então Deus começa a trabalhar na vida de Samuel para que Samuel trouxesse então uma repreensão para o sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli, se você voltar lá no livro de Samuel, você vai perceber que o sacerdote Eli, ele não tinha mais autoridade sobre os filhos. Os filhos deles faziam coisas que eram proibidas, se prostituíam diante do altar, pegavam, quando os israelitas iam oferecer o sacrifício, tinha ali o pedaço que pertencia ao Senhor para ser consumado e a parte do sacerdote, eles já metiam ali o garfo e pegavam, né, profanando o sacrifício. Muitas vezes a própria população falava com ele, espera primeiro, eles não esperavam, se sentiam donos da verdade, por serem sacerdotes, achavam que tinham autoridade, né, de fazer o que queria, né. Então a gente vê ali que o problema do esfriamento espiritual ali já partia da liderança, porque se o líder se corrompe, todos que estão ali liderados por ele, a probabilidade de perder a direção também é muito grande. Se o pastor morre, as ovelhas são dispersas. Então é importante ter essa visão. Então lá o problema começa na liderança. O avivamento começa com a oração de Ana, orando, pedindo um filho, não sabendo que esse filho seria um instrumento usado por Deus. Então nós vemos ali, quando Ana faz aquele propósito de buscar ao Senhor por causa de um filho, né, nasce Samuel, ela entrega no altar, entrega no templo como uma promessa de Nazireu, né,
Nazireu significa aquele que é separado para Deus. E ali Samuel começa ali já bem moço a ser chamado, nós já conhecemos a história. E esse Samuel seria futuramente o homem que seria o profeta de Israel e que também julgaria Israel pelo menos por 20 anos. O maior problema no tempo de Samuel era a profanação do sagrado, contaminando as coisas santas e a conivência do líder maior, o sumo sacerdote ali. Então, como os filhos dele faziam coisas erradas, profanavam, esse era o maior problema. Então, quando o pecado começa a entrar aonde há o sagrado, a tendência do sagrado é sair. Nós aprendemos isso no trimestre anterior, quando nós falamos que quando o povo começou a praticar abominações no templo, a glória saiu. Então nós temos um caso semelhante, eles começaram a praticar coisas erradas, profanando, se prostituindo. Então, e ainda o sumo sacerdote que tinha autoridade para puni-los, não punia, mesmo o povo clamando, Deus então vem e repreende ele, e eles perdem a arca do concerto, que seria o símbolo da glória de Deus, a presença de Deus, e o sacerdote ele morre junto com seus 2 filhos, e a arca é tomada, Então eles perdem ali um bem precioso, que seria um instrumento que representava Deus, por causa de quê? De uma frieza espiritual. Então Samuel aparece no cenário, repreende Eli e eles perdem uma batalha que eles levam, que os filisteus levam a arca, mas numa segunda batalha eles vencem porque Samuel lidera, lidera, e por isso chama nas terras de Efraim, Ebenezer, significa até que nos ajudou o Senhor. Então, por 20 anos, Samuel consegue tirar o povo da zona de conforto, da frieza espiritual, e leva eles a um avivamento no período dele. Em consequência da desobediência, os israelitas perderam a guerra nos montes de Efraim. A arca de Deus foi levada e o líder maior morre, perdendo também os seus 2 filhos. E nessa tomada, a arca fica aproximadamente 70 anos fora de Jerusalém, sendo trazida só no tempo de Davi. Então presta atenção, mesmo que Deus trouxe o avivamento, houve consequência, porque eles ficaram 70 anos sem ter a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus, ou seja, onde Deus descia para falar com o sacerdote. Então, mesmo Samuel tendo feito isso, governado sobre ele por aproximadamente 20 anos, depois o rei Saul vem, num período de 40 anos, ele também governa sobre o povo e a arca não estava lá. No tempo de Davi, já no período que ele assume Jerusalém, depois de aproximadamente 7 anos, ele assume Jerusalém, todo o reino de Israel e Judá, é que ele traz a arca de volta. Então, aproximadamente 70 anos a arca ficou fora dos termos de Israel por causa da desobediência. Então, mesmo que Deus trouxe o avivamento, ficou algumas sequelas sobre o povo de Israel. Inclusive no tempo de Davi nós vemos esse avivamento sendo completo, porque ele traz a arca e ele faz uma grande festa diante da arca, porque ela simbolizava a presença de Deus. Mesmo no tempo de Samuel, mesmo Samuel tendo levado o povo a arrepender, e Deus ter dado grande livramento, Israel perdeu o que simbolizava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Interessante que a partir de Samuel, o povo começa a se converter, a se enveredar pela idolatria. No livro de Juízes, temos o retrato dessa apostasia e os líderes que se levantou. Então, Samuel, ele sendo o primeiro um dos juízes, mas se voltar um pouco no livro de Juízes, eu coloquei que mas na verdade na parte até um pouco antes, o povo começou assim, após a morte de Josué, melhor dizendo, é que eles começam a enveredar pela idolatria, porque Samuel foi praticamente o último juiz, Então, a partir de Samuel, eles se arrependem, aí entra o rei Saul, entra o rei Saul, e no período do rei Saul não se vê idolatria, mas o próprio rei Saul depois ele se corrompe, começa a ter um governo muito egoísta, e aí tem aquela história que nós conhecemos, que o rei Davi aparece na história. Então, em Samuel, o pessoal já estava se enveredando, pela idolatria. Aí acontece um outro fato, que Samuel também, sendo um grande líder, os filhos dele não seguem o exemplo dele, ao mesmo caso do sacerdote ali. Só que Samuel não era conivente, mas o povo não aceita a liderança dos filhos de Samuel, que não tinha o mesmo exemplo dele, e começa a pedir um rei. Aí começamos outra história, que seria a história do rei Saul. O avivamento no tempo de Josias. Manassés foi o 14º rei de Judá e começou a reinar em 696, com 12 anos de idade. Foi considerado o pior rei de Judá.
profanando o templo com Baalins, fez passar seu filho a Moloque. Moloque era um deus que, segundo a tradição, né, segundo a liturgia, exigia que o filho primogênito era entregue em sacrifício para esse deus, né, queimado no fogo. E Manassés chegou a ponto de fazer essa atrocidade, né, de entregar o seu filho para se queimar. E Manassés, ele era filho do rei Ezequias, né, que também fez um grande avivamento em Israel antes do rei Josias. E ele também trouxe um grande avivamento em Israel, instituiu a Páscoa, né? Então, aquilo que nós falamos, nós pegamos alguns pontos aleatórios porque existem outros avivamentos. O avivamento do rei Josias, que estaremos falando aqui, ele é semelhança ao avivamento de Ezequias. Então passou Ezequias, aí vem Manassés, que pratica idolatria, coloca imagens de idolatria em toda Jerusalém, dentro do templo coloca altares a Baal. E depois vem o filho dele, Amon. Só que Manassés, no final do seu reinado, ele é repreendido e ele se arrepende, né? E ele vai preso para a Síria, vai em cadeias para a Síria. Quando ele chega lá, ele se arrepende e Deus traz ele de volta e institui o reino. Só que o filho dele, Amon, continua os pecados de Manassés, mas não se arrepende. Então, aí logo em seguida entra o outro rei que estaremos falando sobre ele. Seu filho, ao contrário do pai, não conseguiu o mesmo caminho, não seguiu o mesmo caminho no que tange ao arrependimento, continuou nos pecados do pai, mas não se arrependeu. Aí tem as referências bíblicas aí para você conferir esse episódio aí. Josias então começa a reinar com 8 anos de idade, que é o terceiro, né? Nós temos Manassés, Amon e agora Josias. Ele começa a reinar com 8 anos de idade e no 8º ano do seu reinado começou a buscar o Senhor, ou seja, com 16 anos ele começa a buscar a Deus, ao Senhor. E no 20º ano começou a purificar Jerusalém, ou seja, 2 anos depois que ele busca o Senhor, ele começa a ver que Jerusalém estava entregue ao caos, né, à idolatria, ao pecado. Então ele começa a fazer uma purificação. Aí começou o avivamento de novo. Começou a reparar a fenda do templo e foi nessa reforma que o sacerdote Ilquias acha o livro da lei. Eu coloquei aqui provavelmente o livro de Deuteronômio, porque a maioria dos estudiosos acredita que esse livro da lei era o livro de Deuteronômio, porque existe uma ordem lá em Deuteronômio. Quando Moisés reescreve o livro de Deuteronômio, ele é uma repetição da lei. Ele é como se fosse a segunda, uma revisão, uma repetição do livro de Êxodo, né? Então ele traz toda a lei numa revisão, porque os 40 anos do Egito, do deserto, aquelas pessoas que saíram do Egito tinham morrido. Somente Josué e Caleb já estavam nessa época de Deuteronômio. Então teve que fazer uma recapitulação de toda a lei. Então existe uma ordem lá que esse livro, todo rei tinha que ter a cópia dele, né? Todo rei tinha que ter. E aí o sacerdote Ilquias, na reforma que Josias faz, ele mexendo lá, ele achou esse livro. Alguns dizem que esse livro na verdade não estava perdido, ele estava escondido devido à idolatria e o sacerdote tinha medo de que ele fosse queimado. Inclusive ele é uma das bases para o nosso livro de Deuteronômio hoje. O nosso Deuteronômio de hoje é baseado nesse livro que foi achado. Ao ler, rasga suas vestes em humilhação por descobrir que Deus traria todo o mal que estava escrito neste livro. Porém, lhe é prometido que não seria no seu tempo por ter se humilhado. Então, quando Josias pega esse livro, o livro da lei, ele lê, e lá nesse livro fala que se o povo de Israel caísse na idolatria, Deus traria sobre eles peste, deixariam que eles fossem derrotados pelos inimigos e mandavam para terras estranhas, em tese, inclusive, que eles não saberiam falar nem o idioma. Nós falamos isso em edições anteriores. Então, quando ele vê isso, ele se humilha e pede a Deus, né, misericórdia. Só que, como ele se humilha, Deus vai e perdoa, né? Deus promete para ele que isso não aconteceria no reinado dele, mas assim que ele morresse aconteceria. Por quê? Porque o povo já tinha cometido muita idolatria e Deus ia trazer consequências. Mas no período dele isso não acontece, ele traz um grande avivamento, ele institui a Páscoa, né? Você vê a Páscoa, que foi há mais de 60 anos atrás celebrada pelo rei Ezequias, aproximadamente, né? Celebrada pelo rei Ezequias. Agora ele traz de novo a Páscoa, que é também uma grande festa de Israel, que lembra a saída do Egito. Então é um grande avivamento, né? Que o rei Josias também traz sobre o povo de Israel. Nós temos ainda, então nós temos aqui no período, nós estudamos aqui no período de Moisés, nós temos o período de Samuel, que é o período de Juízes, e agora nós estamos no período dos reis. Nos fatos marcantes da vida do rei Josias, nós temos 5 pontos.
Primeira coisa, reparou o templo. Ele viu que o templo estava todo entregue, né, às traças, o templo estava todo detonado, estava cheio de rachaduras, então ele começa a reparar o templo, né? Ele leu o livro da lei, né? O povo não estava acostumado, né? Quando ele leu o livro da lei, o povo fica comovido, né? Celebrou a Páscoa, restituiu o sacerdócio, porque como os dois reis anteriores eram idólatras, os sacerdotes não tinham poder, não tinham acesso ao templo, né? E tirou tudo que era idolatria, tanto do templo como em toda Jerusalém. O rei Josias saiu derrubando todos os altares, todas as estátuas e trazendo o povo a verdadeira adoração. Isso é um avivamento, é quando nós vemos que as pessoas estão caminhando para o lado errado, fora dos princípios da palavra, e a gente leva essas pessoas de retorno à palavra, ao princípio cristão, que é adorar a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje existem muitas igrejas que acham que está adorando a Deus, mas está substituindo o culto por coisas que Deus não mandou fazer. Estão colocando nas liturgias dos cultos coisas que Deus não autorizou, coisas que foi da cabeça de homem. O cara, e grave uma coisa, nem tudo que dá certo é de Deus. Então, às vezes tem dado certo, mas pode ser que Deus não esteja na direção. Então isso é muito perigoso. Confissões de pecados e retorno à palavra de Deus. Nós temos um outro fato agora, o quarto episódio, né, que é no tempo de Neemias. Aqui nós já estamos falando depois do cativeiro. Então nós temos o povo do Egito, né? Temos que no período de Moisés, temos no período dos juízes, temos no período de Samuel, né, dos reis, melhor dizendo, que é o rei Josias, e agora nós estamos no período pós-cativeiro. Depois de todo aquele processo de ir para a Babilônia, nós temos agora o período pós-cativeiro. É importante lembrar que daqui para frente o povo de Israel nunca mais caiu na idolatria. Daqui para frente o povo de Israel aprendeu a lição. Depois de tanto sofrer, de tanto castigo, de tanta espada, tanta fome, eles aprenderam a lição e nunca mais caíram na idolatria. Então Neemias estava em Suzã trabalhando no palácio quando foi informado que mesmo tendo Esdras ido para lá reparar o templo, isso há 14 anos atrás, pelo mandato do rei Ciro, né? Atrás aproximadamente, ficou sabendo que os muros estavam em ruínas e o povo em extrema pobreza. Então, há 14 anos mais ou menos, entre 13 e 14 anos, o rei Ciro liberou os judeus a voltar para Israel e Esdras vai para reparar o templo. Só que os muros estavam fendidos e no tempo de Neemias é que ele vai para lá com mais uma leva de judeus e Zorobabel, o sacerdote Josué, e eles fazem uma reparação ali dos muros, sobre a ordem de Ageu e Zacarias, que eram os dois profetas do pós-cativeiro, que orientou o povo a continuar a obra. Temos o caso ali de Sanbalat e Tobias, que tentaram impedir, mas obviamente aconteceu através de uma situação em que Neemias ouviu e falou assim: eu não posso me conter. Olha que coisa interessante, Neemias estava no templo, era um servo de Deus, ele não precisava se preocupar com nada, ele estava bem. Mas ele, como um grande líder, ele não estava preocupado consigo, mas sim com a sua nação, com o seu povo. Porque o verdadeiro líder, ele não preocupa com você somente, só consigo. Ele preocupa com aqueles que ele está liderando. Porque se eles for bem, o líder está bem. Se o liderado não for bom, não for bem, o líder não fica bem, né? E então, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E nós vemos aqui Neemias abrindo mão de todo o conforto de Suzã, né, lá do palácio do rei da Artaxerxes, né, que já é um outro período, provavelmente filho do rei Ciro, né, e ele se comove, senão eu não posso ficar aqui tranquilo na minha zona de conforto enquanto meus irmãos padecem, né. Essa situação comoveu Neemias a ponto de ficar triste na presença do rei. Interessante o prestígio que Neemias tinha diante do rei, pois era proibido ficar triste diante do rei. Neemias não conseguia disfarçar a sua tristeza e o rei percebeu. Isso aqui mostra como que ele era privilegiado, né? Porque era proibido alguém chegar diante do rei com tristeza, ainda mais um servo, né? Neemias era uma espécie de escravo, de honra, mas escravo, porque ele tinha que servir, ele era copeiro do rei, servia ali o vinho no copo do rei. Mas ele chegou triste e o rei não o repreendeu, muito pelo contrário, o rei gostava dele e quis saber por que ele estava triste, que não era comum, o rei não era proibido a pessoa estar triste diante do rei. Diante do rei só podia ter pessoas alegres, né? Mas Neemias chega lá triste e ele percebe, né? Talvez, quem sabe Neemias tentou disfarçar, mas não conseguiu, porque a tristeza era muito de saber como estavam os irmãos dele. Ele ficou sabendo o seguinte, que lá tinha um templo, estava reconstruído, não no mesmo nível do de Salomão, mas os muros estavam fendidos
e eles estavam em extrema pobreza. Então eu disse, não é normal, eu não consigo viver aqui sabendo que eu tenho uma família que está passando dificuldade. Isso é o chamado de um verdadeiro líder, né? Confissões de pecado. Interessante, porque todo grande líder não acusa os fracos de culpa, mas se coloca na mesma posição. Você lá em Neemias capítulo 1, versículo 3 a 6, ele fala que nós pecamos, nós erramos. Ele não fala assim, o povo errou, Senhor, vou lá salvar eles, vou lá ajudá-los, porque eles erraram. Não é isso que Neemias fala, ele fala assim, nós erramos. Ele vai pedir a Deus perdão e Deus, ele se apresenta como o intercessor, né? O intercessor, mas só que ele não é aquele intercessor que fica acusando, falando assim para Deus salvá-los. Ele é aquele intercessor que intercedia por si próprio também. Ele dizia assim, nós pecamos, né? Então, essa foi a mesma atitude de Daniel na corte de Nabucodonosor. Quando ele lê lá que já tinha terminado o período de cativeiro, ele começa a confessar os seus pecados em nome da nação, né? Então, o verdadeiro líder não é aquele que fica apontando quem está errado. É aquele que quando vê que alguém está errado, ele pensa, se eu está errado, possa ser que eu estou falhando em alguma coisa e eu preciso também rever meus conceitos, porque um bom líder, ele terá bons liderados, né? Na verdade, era característica também dos profetas, quando chamavam, se colocavam no mesmo nível do povo. Então, alguns profetas também, não todos, mas alguns, eles também se colocavam nessa posição, eles clamavam a Deus, se colocavam na mesma posição daqueles que eles estavam orando. Alguns, não todos os profetas, outros eram enviados mesmo para exortar, né? Mas sempre eles exortavam com aquele famoso jargão que é muito comum na Bíblia, assim diz o Senhor, para não dizer que era eles que estavam vendo. Ezequiel, por exemplo, quando teve visão, ele não viu naturalmente, Deus veio e revelou para ele, né? Então, quando Deus revela, a gente precisa entender que é Deus o que está repreendendo, né? E a profecia ela tem a função de exortar, consolar e edificar, e não de castigar e expor ninguém também à vergonha, né? Tem gente que acha que profetizar é expor pessoas. Não, a profecia não tem essa função. O avivamento pelo ensino. Como já comentado em lições anteriores, todo avivamento começa pelo retorno à palavra de Deus, o quebrantamento e o clamor por misericórdia. E nessa ordem. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque eu só vou entender que eu estou errado quando eu sou confrontado pela palavra. Nós temos uma grande dificuldade hoje, que as pessoas não têm hábito de ler a Bíblia, as pessoas estão perdendo esse hábito de ter uma leitura devocional, de ter uma leitura constante. E segundo o Calvino, ele fala que nós temos que ler a Bíblia contra nós. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse caixinha de promessa, procurando só promessa. E quando vem a exortação, ele pensa, essa não é para mim. Outros lê a Bíblia pensando assim, eu preciso ler um versículo aqui para falar para fulano, para pregar na igreja, né? Então eu preciso, o que eu vou fazer para a igreja ser avivada? Muitas vezes o problema não é a igreja, é nós que precisamos ser avivados, porque a partir de nós é que a igreja vai receber o avivamento necessário. Então é importante, quando eu estou lendo a Bíblia, eu ter esse retorno, eu pensar, peraí, aqui eu estou errando, aqui eu estou precisando melhorar. Em vez de eu ficar olhando para o outro, eu preciso primeiro olhar para a minha vida, né? E depois do retorno da palavra, vem o quebrantamento e o clamor por misericórdia. Então eu preciso, assim que a palavra me confronta, eu preciso me quebrantar, eu preciso me humilhar, né? E aí clamar ao Senhor para que Ele me ajude nesta caminhada, né? A palavra de Deus traz a verdadeira doutrina que nos leva a endireitar nossos caminhos. E não existe avivamento sem busca pela palavra, então não tem como. O cara descobriu a roda, né? O cara descobriu o fogo, o cara cria um negócio na igreja, deu certo. Quando você vai olhar, não tem base na palavra, não tem base na Bíblia, não existe nada na Bíblia que oriente a fazer aquilo. Então, muito perigoso algumas coisas que são criadas na igreja como se fosse direção de Deus. Deus nunca vai dar uma direção que não esteja primeiro direcionada pela sua palavra. A palavra de Deus traz a verdadeira doutrina que nos leva a endireitar nossos caminhos. Não existe avivamento sem a busca pela palavra. Interessante que a palavra foi explanada de forma didática e com pausa para que fosse entendido por todos os ouvintes, e o povo caiu em pranto pelo confronto da palavra. Então o que eles fizeram? Neemias, quando ele lê o livro da lei, chama o sacerdote Esdras, ele arruma pessoas intérpretes, porque o pessoal já tinha perdido um pouco a noção do hebraico, então precisou que alguém ajudasse, né, na interpretação. Eles estavam no cativeiro onde falava o grego, então eles estavam perdendo um pouco a intimidade com a língua deles, né, a língua mãe. Então houve uma explicação. Então quando o Esdras lia, eles foram colocados levitas, né, ali próximo ao povo para explicar pausadamente, didaticamente, para ensinar. Não era aquela pregação gritando,
porque as pessoas não conseguiam ouvir, né? A gente vê hoje muitos pregadores, né, que vai pregar e ele falta pouco, pôr o microfone dentro da boca e o som tá alto, ele tá gritando, né? Eu já estive em uma igreja uma vez que o pregador gritava tanto que eu estava sentindo dor nos ouvidos, né? E a igreja não... Tem gente que gosta desse tipo de barulho, mas não entende o que está sendo dito. Às vezes fala muito rápido, embola muito a língua. Então aqui não, aqui foi pregado pausadamente. Por exemplo, você não entendeu, volta um pouquinho atrás, vamos tentar entender. Porque eu preciso entender o que a palavra tem para dizer para mim. E se eu estiver muito emocionado, isso pode atrapalhar. Tanto é que quando eles começam a chorar, os próprios líderes falam, não choreis. Hoje não é dia de choro, é dia de alegria. Então, por quê? Porque estava ouvindo a palavra de Deus. Então é muito importante num culto, quando está ouvindo a mensagem, você entender o que a mensagem está dizendo. Entender para atingir o seu potencial, que é mudar. Né? Quantas vezes nós vemos pessoas falar na igreja de caráter, falar de amor ao próximo, mas quando ele é confrontado, ele falha nisso, né? Porque não muda, né? Eu fico incomodado muitas das vezes, pessoas que lêem Bíblia, né? Oram, jejuam, mas não mudam. São pessoas que arrogantes, vingativos, né? E a palavra de Deus nunca mexe com ele. E quando ele vê alguém fazer, ele até reprova, mas não consegue fazer um auto-julgamento. Então a gente precisa ter esse cuidado. A Bíblia precisa me ensinar e eu preciso entender o caminho que a Bíblia me leva, para que eu não venha fazer julgamentos alheios quando eu mesmo estou precisando ser julgado, né? Muitas vezes, né, eu gosto muito de citar o caso da Santa Ceia. Muitas vezes a Bíblia diz, né, lá diz assim, examine o homem a si mesmo, mas nós temos o hábito de examinar o próximo. Vê um irmão lá assim, mas aquele irmão está tomando Santa Ceia, então eu já estou fazendo um julgamento, né? Quem pode julgar é só Deus. Então nós precisamos julgar a nós mesmos e deixar que a palavra de Deus nos confronte. Então foi algo assim bem didático, né? Foi um ensino, uma pregação bem clara para que o povo entendesse. E isso é muito bom. A igreja precisa disso, precisa de momentos, né? Nós precisamos daquele momento de avivamento também, que a gente fala do emoção, de você dar muito glória a Deus, aleluia, mas precisa de momento de você parar e ouvir o que a mensagem está dizendo, ouvir o que está sendo pregado. Né? E o pregador ele tem que ter um compromisso com a palavra, porque hoje em dia temos um grupo de pessoas também que está mais preocupado em falar aquilo que leva a igreja ao emocional, atingir o emocional da pessoa e não atingir o coração, não confrontar. Por outro lado, temos aqueles que já acham que tem que descer o pau na igreja, que tem que descer a ripa mesmo e tal, e não há esse equilíbrio. Então precisa haver esse equilíbrio, né? Para a explanação da palavra de Deus. O avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal ingrediente para um culto litúrgico dentro dos padrões bíblicos. Todo culto deve ser guiado pela palavra de Deus. Paulo fala sobre a ordem no culto para a igreja de Corinto. O motivo é simples. Para eles, culto avivado é exibicionismo dos dons espirituais. Isso trouxe desordem. 1 Coríntios fala sobre isso. Paulo estava combatendo o exibicionismo dentro da igreja, né? Hoje é muito comum, né? No meio pentecostal, principalmente, pessoas que eles gostam de exibir os seus dons espirituais, gostam de mostrar que são usados, né? Isso é muito perigoso, porque isso é vaidade, isso é orgulho, isso é perigoso, né? Às vezes o cara é usado no dom espiritual, ele gosta de exibir, faz show. Às vezes uma profecia que pode ser falada diretamente para uma pessoa, ele quer subir no púlpito, ele quer fazer toda aquela parafernália para que as pessoas vejam que ele é usado. Isso acontecia na igreja de Corinto e Paulo chama eles de carnais e de meninos no entendimento. Então, às vezes Deus levanta alguém para uma profecia, né? É para o fulano de tal, né? Ele passou o senhor João. Aí o senhor João tá ali bem perto de mim. Eu tô lá no púlpito pregando. Aí eu saio dali, rodopiando, fazendo um monte de coisa, chego lá, eu começo a falar alto, muitas vezes até exponho a dificuldade da pessoa, para a igreja toda ver, nossa, fulano é muito usado no dom do Espírito, mas isso não quer dizer muita santidade não, já estudamos sobre isso. Então eu preciso ter esse cuidado, porque eu posso estar sendo mesmo usado, sendo um menino espiritual, né, e sendo até mesmo carnal, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que a igreja precisa, não tenho certeza, a igreja precisa dos dons espirituais, muito mesmo, porque dá fortaleza para a igreja, mas eu não posso colocar isso como prioridade. Eu posso ter 9 dons espirituais, mas se faltar uma característica do fruto, eu posso perder até a minha salvação, porque o fruto é que mostra que é a minha santidade. Isso que nós estamos aprendendo aqui. Fruto do Espírito é que mostra que você é santo. É na hora do confronto, na hora que você deveria revidar, na hora que você deveria vingar, na hora que você deveria falar mal. O equilíbrio do Espírito impede você de fazer, porque você é um cristão e deixa tudo na mão de Deus. Aí sim a santidade vem, né? Cuidado com o formalismo. Por outro lado, nós temos aqui a liturgia de culto. A liturgia do culto deve sim seguir princípios éticos para não haver confusão e o culto ser genuíno
e não uma desordem total. É claro que o Espírito Santo tem toda a liberdade, mas ele mesmo é o primeiro a nos orientar a esse respeito. Então, o que é formalismo? É aquele culto já muito mecânico, né? Que tudo é cronometrado, parece que o Espírito Santo não tem liberdade nenhuma. Então, cuidado também com isso aí. Então, dois extremos. Por um lado tem o exibicionismo, por outro lado tem o formalismo. Então, precisamos ser equilibrados. Mas o culto ele tem uma liturgia a ser seguida. Tem gente, né, que ele acha que tem que... Eu lembro, né, uma certa vez uma pessoa comentou comigo que foi convidado para pregar numa igreja e o culto começava de 7 às 9 e quando deram a palavra para ele, eles entrou lá naquele reteté, deu a palavra para ele 10 horas. Ou seja, 1 hora depois que o culto deveria estar terminando, ele ia pregar. Ele ainda deu algumas palavras. Eu falei com ele, se fosse eu nem pregaria, né, porque 10 horas já era para ter acabado o culto 9 horas, mas não, porque o Espírito Santo tomou conta da igreja e o Espírito Santo dominou isso. Às vezes nem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não trabalha assim. O Espírito Santo não faz nada que traga desordem. Então, se trouxe desordem, não pode ser coisa da carne. A igreja de Corinto, todo mundo, quem chegasse na igreja de Corinto ia pensar a mesma coisa. Nossa igreja é cheia de Deus, tem 9 dons espirituais. Paulo diz isso, ela não falta nenhum dom. Nossa, essa igreja é poderosa. O que Paulo faz? Quando Paulo chega lá, um homem maduro, cheio do Espírito Santo, mas ele fala, vocês são meninos, vocês são carnais, vocês têm que tomar cuidado, existe dissensão entre vocês, existe adultério entre vocês, existe partidarismo entre vocês. E a igreja é cheia de dom espiritual, então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa não anula a outra. A igreja precisa dos dons espirituais, mas ela precisa também rever essas coisas, para que não haja confronto, né, e até causa dúvida, né? Quem nunca viu, por exemplo, um crente que se diz cheio do Espírito Santo e quando você vai conversar no dia a dia com alguém, você tem, aquele fulano não é crente não. Por quê? Porque não passa no crivo da peneira do fruto do Espírito. Então, não existe culto onde hoje existe culto onde os pregadores só querem atingir o emocional do povo. A exposição da palavra fica comprometida pelo famoso jargão. Eu profetizo, né? A gente vê muito isso, né? Eu profetizo, né? Eu não profetizo nada, quem profetiza é Deus, eu sou só o canal, né? Mas o cara fala eu profetizo baseado em quê? Em confissão positiva, porque para eu profetizar, Deus tem que me revelar. Eu não posso julgar de grila. Outros já dizem, eu determino, né? Quem sou eu para determinar Deus? Ou eu profetizo, eu não sou profeta, né? Eu não posso falar algo baseado nas minhas emoções ou na minha fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer na sua vida, legal, mas eu profetizar, eu estou dando uma afirmação que aquilo vai acontecer. Então, aí eu profetizo, a pessoa acredita e acontece, deu certo, mas nem sempre vai acontecer. Então, cuidado com esse eu profetizo na sua vida, porque às vezes não é Deus que está falando, é você mesmo, né? Então precisamos ter esse cuidado, né? E hoje está muito comum a gente ouvir eu profetizo. É jargões que são criados, não é bíblico não, você não vai encontrar isso na Bíblia não. Toda vez que Deus fala, como o profeta vai falar, ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, isso é profecia. Você não vai encontrar nenhum profeta na Bíblia dizendo assim, eu profetizo na sua vida, não vai encontrar nenhum. É assim diz o Senhor. O verdadeiro profeta é assim, porque Deus, ele só profetiza como Deus fala para ele profetizar. Natã profetizou para Davi sem Deus ter mandado. O que Deus faz? Vai lá e conserta. Faz o que está no teu coração. Vamos traduzir para hoje. É como se Natã estivesse dizendo para Davi assim, eu profetizo Davi, que você pode fazer o que está no seu coração, porque Deus vai te abençoar. Eu profetizo na sua vida hoje. Deus, não, Senhor, volta lá. Então, cuidado, né? Se não há uma explanação genuína da palavra, usa esse jargão, eu profetizo, e não há uma explanação genuína da palavra. Se perguntarmos às pessoas como foi o culto, dirão, foi tremendo, mas não vemos em muitos casos quebrantamento, como nos dias de Neemias. Né? Hoje os cultos de pregação, né, os cultos de avivamento, eu sou da época em que as pessoas choravam, arrancavam lágrimas. Hoje, né, nós temos visto que lenço ninguém está usando mais. Alguns estão usando a toalha, porque soa muito e tem que ficar enxugando suor, mas para lágrimas, poucas pessoas hoje carregam lenço de bolso para enxugar as lágrimas, porque ninguém mais está chorando, né? Está suando, está ficando cansado, perdendo a voz, mas o choro, que é o quebrantamento, que muitas vezes não precisa nem ser alto. A Ana chorava e o sacerdote achou que ela estava até embriagada. Então, cuidado para você não estar confundindo as coisas e achar que somos espirituais. Nós precisamos cada dia rever se realmente eu estou me quebrantando diante do Senhor, né? Então, e isso só vai acontecer se eu entender o que está sendo pregado, né? Se eu entender de palavra, não do que o pregador está dizendo, porque às vezes o pregador, ele não é dono da verdade, assim como nós que ensinamos também não somos, né? Posso estar falando algo aqui
E né, eu não sou o dono da verdade, então a gente está tentando ensinar, mas quem dirige mesmo o conhecimento é o Espírito Santo, né? Então, a ética no Espírito. Uns tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Paulo está falando sobre a ordem. Ele está falando para a mesma igreja de Corinto. Pela mesma igreja de Corinto. É comum nos cultos de hoje vermos pessoas que são chamadas para fazer uma oração e ela começa a pregar. Você já deve ter visto isso. Irmão, vem aqui fazer uma oração. Aí o irmão vai lá, para que ele tem que fazer? Ele pode dar se você quiser ler um versículo, ou dar uma saudação rapidinho ali, a paz do Senhor, vamos quem está orando para fulano, não, ele começa a pregar. Eu já vi casos de pessoa ficar 10 minutos pregando antes de fazer oração. Eu já vi pessoas pregar, foi chamado para orar, para consagrar as ofertas e ele pregar. Então, cuidado, isso é falta de ética, porque o culto tem uma liturgia. Aqueles 10 minutos que você está pregando ali, você está tirando o tempo do pregador, né? Então, assim, outro, depois de um longo sermão, diz: com a permissão do pastor, irei cantar o hino. Ele vira para o pastor que está lá atrás, depois de um longo sermão, cansativo, ele vira para o pastor: pastor, segundo a permissão do pastor, eu posso cantar um hino? Com a permissão do pastor, eu vou cantar um hino. Vira para trás, o pastor olha para ele assim, já está doido para ele entregar o microfone e vai cantar um hino. E nesse hino costuma tomar um tempo. Eu participei de um congresso, onde uma irmã foi convidada para cantar, e ela baixava a cabeça em cima da mesa e ficava mais ou menos uns 20 a 30 minutos ali chorando e clamando, e a música mesmo que era para fazer, nada acontecia. E não cantava tão bem também não, né? Não gostei muito não, mas aí já é a opinião minha. Mas o que me incomodou é aquele negócio dela tomar muito tempo ministrando ali, sendo que ela foi chamada para cantar, porque já tem um pregador para fazer isso, né? E aí as pessoas entram no emocionalismo, né? Então outros quando se dizem cantores, mas quando pega o microfone começa a pregar. O camarada foi chamado para cantar, aí, né, ele começa a pregar, e prega, depois de muita pregação, ele vai lá cantar um hino ou dois. Outra hora, eu mesmo fui convidado num lugar para pregar, numa igreja, que convidaram uma irmã para cantar. Ela ficou 40 minutos para cantar 3 hinos, e entrou na minha pregação mais de 30 minutos. Eu tive 20 minutos para pregar nessa igreja, porque a irmã ficou profetizando e cantando, e cantava muito bem, ela tinha uma voz muito boa, mas ela ficava ministrando entre as músicas dela. Então ela ficou mais ou menos 40 minutos cantando e pregando, e ela foi chamada para cantar. Você lugar 40 minutos para cantar 3 hinos, né? Então é uma desordem. Então a gente precisa tomar cuidado. Isso às vezes tira, como a gente costuma dizer, né? Tira o pregador da bênção. O pregador vai lá cheio da unção e sai de lá irritado, né? Eu já aconteceu isso comigo. A gente é carne também, a gente é ser humano. Então quando você começa a ver que a coisa está fora, você prepara uma mensagem, né, ali bem explanada, com tópicos, aí chega uma pessoa e toma todo o seu tempo, e até o pregador sai da bênção, né? Então é muito perigoso isso aí. Precisamos entender que o culto tem uma liturgia que precisa ser seguida, ou seja, e quanto mais tempo eu estou tomando, eu estou entrando na área de outras pessoas. O Espírito Santo não faz isso. Cada qual tem a sua função na igreja. Por isso que Paulo fala: quando eu reuni, uns têm salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, mas tudo com ordem, tudo na devida ordem, para que um não entre na área do outro. O cara tem doutrina e vai ficar citando salmo, o cara tem revelação, vai ficar falando em línguas, o cara tem interpretação, então você está vendo? Isso é uma ordem que precisa ser seguida. Até o Paulo fala isso. Por quê? Porque para que não haja bagunça, para que não haja aquela confusão. Existem cultos que o cara começa fazendo uma coisa e termina fazendo outra. Já vi pregadores que lêem um versículo da Bíblia e ele quer ficar tão preocupado com revelação que ele lê o versículo e não prega nada no versículo. Ele só lê o versículo para dar uma arrancada ali nas suas revelações, e começa a entrar por revelação e fica fazendo aquele show, aquele monte de coisa, e no final das contas o que devia ser pregado, que é a palavra, não foi. E presta atenção, a palavra de Deus, ela é superior a qualquer profecia. Não existe profecia superior às escrituras. A palavra de Deus, então a profecia, ela é julgada pelas escrituras. Então temos que tomar cuidado com isso. Existem gente que está dando muito mais valor às revelações do que às escrituras sagradas. Estava no culto uma vez, a irmã falou, tinha uma profeta lá profetizando, e ela falando um monte de coisa, que já estava até me incomodando, que eu vi que era muita... Primeiro que falava um monte de coisa que eu já sabia, né? Não me acrescentou nada. O irmão do meu lado: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu peguei minha Bíblia aqui, mano. Tem 31 mil versículos. Você está querendo que um profeta fale? Então você não é crente, né? Porque você tem a Bíblia na mão. Marcelo, então a profecia não existe? Lógico que existe. Profecia para revelar, ela traz coisas. O que eu estou dizendo é que ela não é superior às escrituras. Fique gravado. Ela não é superior.
mas ela existe. Nós temos dom da profecia na Bíblia, temos os profetas no Velho Testamento. E sempre que os profetas eram enviados para quê? Para repreender, para exortar. Poucas vezes era para edificar. Então, cuidado, né? As profecias hoje falam só o que o camarada já está querendo ouvir mesmo, né? Então, cuidado com as profecias que pode estar ouvindo uma profecia que não é de Deus. Aprendemos que em todo o avivamento do Antigo Testamento, Deus sempre contou com homens e mulheres fiéis que levou o povo ao retorno à palavra de Deus e à busca com humilhação e clamor. Não existe avivamento genuíno sem a exposição da palavra de Deus. Depois de uma situação de apostasia, Deus trazia castigo, isso levava o povo a clamar a Deus. Isso é bem retratado no livro de Juízes. A maior revelação está nas Escrituras. Então, no livro de Juízes, nós temos um caso, né, que eu citei aqui, e eu até falei lá na tela lá, que é a partir de Samuel, mas eu estou corrigindo, não é a partir de Samuel, é a partir de Josué, né, quando Josué morre, é que começa o livro de Juízes. Samuel é o último dos juízes. Ali começa, então, uma escala de arrependimento, juiz, arrependimento, juiz, arrependimento, juiz. Arrependia, cai na mão do inimigo, vem o juiz. Arrependia, depois eles caem na mão do inimigo, cai na idolatria, cai na mão do inimigo, vem o juiz. Aí sempre assim, pelo menos por 13 juízes aconteceu isso no período de juízes. E o último no período de Samuel. E aí depois, quando entra o período dos reis, aí a nação permaneceu até quando foi para o cativeiro, quando chegou ao ponto que Deus falou assim, agora já não dá mais, eu vou mandar isso para o cativeiro. E lá no cativeiro eles aprenderam o que é ser santo, o que é seguir a Deus de verdade, é obedecer a palavra. O povo foi para o Egito, foi para a Babilônia, é por não dar ouvido às Escrituras. Então, quando eu dou ouvido às Escrituras, acontece o verdadeiro avivamento. Então está aí mais uma parte da nossa lição sobre o avivamento no Velho Testamento. Na próxima estaremos estudando sobre o avivamento no Novo Testamento e nos ministérios de Jesus, dos apóstolos, é uma sequência de lições que estaremos falando sobre isso. Então acompanhe conosco para que você esteja inteirado de todos os assuntos da lição. Essa lição será ministrada no dia 8, né, domingo próximo, nas nossas igrejas, Assembleia de Deus e outras que administram, né, que usam a nossa lição também. E você pode estar acompanhando dessa lição também, acompanhando. Você que não é da Assembleia de Deus, mas tem gostado do assunto, você pode estar acompanhando uma lição, ela é baratinha, né, e está acompanhando com a gente. No mais, eu quero agradecer, continuo pedindo a você que está assistindo o vídeo, dá lá o seu joinha, é só dar uma clicada lá, dá o seu joinha para nos ajudar, se inscreva no canal, né? Deus tem abençoado, os últimos vídeos nós temos tido boas visualizações, né? O último agora, 2 vídeos, um com 500 e pouco, outro com quase 300, mais inscritos, né? Apareceram. Muito obrigado por você que tem se inscrito no canal, e continue nos ajudando, se inscrevendo, compartilhando para alguém que você conheça. Talvez, né, você nunca viu santificação sobre a ótica do Velho Testamento, sobre o ministério de Jesus, sobre o Novo Testamento. É a oportunidade de a gente estar destrinchando bem esse assunto. No mais, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, e na próxima estamos aqui de novo, querendo Deus. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.